Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Débora Irio e esse é o podcast Corpo e Ânimo. Nesse primeiro episódio, vamos partir da pergunta: o que é performance art? A palavra performance tem ideia de desempenho, tanto que na França do século XVIII era uma palavra muito comum em corrida de cavalo. E mesmo nos Estados Unidos, performar é você apresentar algo, tanto que quando a expressão surgiu, acrescentou-se arte no final dela para se distinguir. Mas o que é performance art? Talvez algumas pessoas não façam a mínima ideia do que é. Outras imaginam pessoas loucas se pintando no meio da rua, gritando por aí, dançando freneticamente, fazendo algumas loucuras e chamando de arte. Um artista pesquisador estadunidense, Alan Capro, um dos pioneiros da performance, falou que a essência dela é fazer a vida conscientemente. Por exemplo, você escova os dentes todos os dias de manhã. Isso é um ato comum. Você faz sempre. Eu espero que você faça sempre. A partir do momento que uma pessoa começa a escovar os dentes freneticamente por 2 horas, isso já é fazer a vida conscientemente, como diria Capro. Prestar atenção muda as coisas. Daí surge a questão: isso é arte ou isso é vida? Qual é o limite entre a arte e a vida? Uma das características da performance é justamente essa: brincar entre os limites das artes, entre as formas. A performance, ela é livre, é uma arte anárquica, ela não tem regra. Quem faz as regras são os artistas. Agora vamos para a parte histórica. Ela surgiu como expressão artística independente em 1970. Foi influenciada pela arte conceitual. Estava muito popular na época. Mas o que é arte conceitual? É quando a ideia importa mais que o produto. É quando não se pode comprar ou vender a arte. Uma arte efêmera, que muitas vezes nem chega a um produto final, mas se chegar a um produto final, o que importa realmente não é ele, e sim o processo. Os artistas da época queriam que a arte não fosse vista como mercadoria. Mas essa ideia não surgiu do nada. O contexto histórico, político contribuiu muito para isso. A Europa tinha acabado de sair das 2 grandes guerras mundiais. A Guerra Fria estava acontecendo. Os artistas já estavam cansados da arte tradicional. Tanto que, no início do século XX, havia as vanguardas artísticas europeias, que tinham o intuito de trazer um novo olhar sobre a arte. E a performance surge como resultado desses conflitos, revoltas e insatisfações. Ela é um meio de demolir as categorias e apontar para as novas direções. É a arte do caos. Ela surge dele ou pode causar ele. É uma vanguarda da vanguarda. Mas voltando ao exemplo que eu dei no início desse podcast, mas se um artista vem e começa a escovar os dentes por 2 horas seguidas, freneticamente, isso não pode ser teatro? Aí surge outra questão. No teatro, o artista é um personagem, mas na performance, o artista é um artista. Na performance tudo é real, nada é falso. Ou seja, se tiver sangue em uma peça teatral, é comum comprar aqueles sangues falsos. Mas na performance, não. Se houver sangue, vai ter que ser sangue de verdade. Ela se caracteriza por ser uma expressão maleável, indeterminada, com infinitas variáveis, feitas por artistas insatisfeitos com as limitações da arte tradicional. A base da performance é essencialmente anárquica. Sua natureza desafia uma definição fácil ou precisa. Tanto que, se algum teórico for tentar conceituar a performance em uma definição mais exata, negaria a própria essência da performance, porque cada artista usa livremente quaisquer disciplinas ou meios como materiais. Cada performer cria sua própria definição. A performance é a manifestação artística ilimitada. Não há regras, não há limites, não há padrões, não há formas. Isso significa que performance é só chegar e fazer o que der na telha?
Isso, na verdade, se chama happening, assunto que vamos abordar mais pra frente em algum podcast futuro. A performance, ela é planejada e pensada, tanto que se eu for pintar meu corpo, a cor da tinta que eu escolher vai ter que ser pensada e planejada. Ela tem um significado dentro da performance. Ou não, a cor da tinta não importa, mas pelo fato da cor da tinta não importar, isso já é uma proposta. Logo que eu entrei em contato com a performance, foi um choque. Eu não entendi o que era aquilo. Eu lembro que na época estava encantada pelo teatro, mas quando eu comecei a estudar, a assistir performance e fazer performances, no mais e mais intrigada, porque eu não entendia. Eu sinceramente não sei se hoje eu entendo completamente, mas eu posso afirmar que eu entendo muito mais do que eu entendia há 3 anos atrás, que foi quando eu comecei a estudar essa expressão sensacional. Às vezes eu penso o quanto palavras são limitadas. O vocabulário são criações racionais para a gente tentar entender o mundo. Mas será que palavras limitadas conseguem dar conta de definir uma arte tão ilimitada? Por isso, eu acredito que ela mexe com o racional, mas ela mexe muito mais com os sentidos. Eu comecei a entender melhor o que é performance depois que eu comecei a sentir, olhar, escutar, participar, fazer. Foi um processo. Não foi da noite pro dia que eu entendi o que é performance. Na verdade, não foi um processo. Está sendo um processo. É uma das artes mais puras. Às vezes eu penso que a performance está para as outras manifestações artísticas, como a filosofia está para a maioria das áreas do conhecimento racional. Performance é a mãe de todas as artes, porque ao mesmo tempo que ela pode ser tudo, ela também pode ser nada, e por isso ela é muito bela e incrível. É uma arte da liberdade, é uma arte que você não precisa sentir medo, receio, nem ficar preocupado com a forma ou com a definição do que você está fazendo. Você define a sua arte. Ouso dizer que a performance é a linguagem mais completa que o ser humano encontrou. Acredito que chegamos ao fim desse episódio. Espero que tenham gostado, se divertido, se inspirado, refletido. E caso queiram dar sugestões, conversarem, dialogarem, podem me chamar. Estou sempre aberta à troca de ideias. Bom dia, boa tarde, boa noite e boas reflexões.